Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. A única mensagem que você precisa agora é a mensagem da palavra. E eu tenho uma palavra boa que vai lhe ajudar, em nome de Jesus. Vamos a ela então. Ezequiel capítulo 47. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Eu vou ler do verso 3 em diante. Aliás, vamos ler do verso 1, fica mais fácil você entender. Ezequiel 47, do versículo 1 em diante. A torrente das águas purificadoras. Depois disso me fez voltar à entrada da casa. E eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Amém, Jesus? Presta atenção aqui para nós entendermos então o recado de Deus. O profeta Ezequiel, um homem de Deus, um homem que foi boca de Deus aqui nessa terra em seus dias, ele deixa uma lição bonita para nós. Uma experiência que ele teve, e nós vamos aprender com essa experiência do profeta Ezequiel. A Bíblia diz que um rio se formou por meio de algumas águas que saíam da banda do altar. Era um filetezinho pequeno de água. Às vezes você vê um rio grande, caudaloso, mas você não conhece a fonte dele. Uma vez eu vi um documentário sobre a fonte do Rio São Francisco. Parece até brincadeira que aquela fontezinha pequenininha, sem graça, forma um rio daquele tamanho. Ele é grandão, mas quando você vê a fonte dele, você fala, gente, como é que pode? Tão pequenininha a fonte. Ele começa ali, mas ele vai crescendo. À medida que ele vai correndo, ele vai crescendo. Assim também o rio, começava dali da banda do altar algumas águas rasinhas, e essas águas iam aumentando. Elas iam ficando mais fundas. A Bíblia diz então que um homem pegou um cordel de medir e começou a medir uma distância dentro daquelas águas, para que o profeta andasse dentro das águas, naquela distância que ele propôs. Ele propôs primeiro, você leu comigo, 1000 côvados. O côvado é uma medida que é difícil você dizer, porque cada um vai, ela mede tipo daqui, da ponta desse dedo aqui, até aqui. Mas cada um tem um braço de um tamanho, Então, ele dá mais ou menos 45 centímetros, vamos botar assim, algo aproximado, Aqui vai dar mais ou menos 500 metros. Então, ele mede uma distância de mais ou menos 500 metros dentro das águas e manda que Ezequiel ande dentro das águas aquela distância que ele mediu, aquela distância que ele traçou. E o profeta vai andando dentro daquelas águas. Ele não podia sair de dentro das águas. Só que quando ele começa a andar, as águas estavam batendo nos seus pés, no seu tornozelo, rasinho, E já andou em águas rasas aí, na beira da praia ali, rasinho, Rasinho, a água bate no teu pé e você vai. Mas à medida que ele ia entrando nas águas, as águas iam ficando mais fundas. Aí daí a pouco essas águas começaram a bater no joelho dele.
Porque o homem ia medindo, mediu 500 metros, ele andou. Aí mediu mais 500 metros, só que agora as águas batiam no joelho, e ele continuou indo. Aí mediu mais 500 metros, só que agora as águas batiam à altura dos lombos, à altura da cintura dele. E ele continua andando. Aí o homem mede agora mais 500 metros, só que agora as águas eram tão profundas, mas tão profundas, que só dava para atravessar nadando. Quem sabe nadar aqui? Você sabe nadar? Você ia tirar de letra então, porque só dava para atravessar assim, nadando agora, de tão profundas que aquelas águas se tornaram. Essa foi a visão que o profeta teve. Tem muitas lições para nós, vou trazer algumas delas aqui, e uma outra oportunidade que Deus der, a gente fala mais, porque são muitas lições, algumas a gente tem como aplicar aqui agora. A primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte, irmãos: Deus traçou um alvo para o profeta. Deus disse para ele: você vai andar daqui até aquela distância lá. 1000 côvados, 500 metros. Começa a andar. E ele então começou a andar. Foi o alvo que Deus traçou para ele. Primeira coisa que você precisa aprender é que nós precisamos de alvos na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e eu avanço para onde? Para o alvo que está diante de mim. O nosso alvo é o céu. Quem vai para o céu, diga glória a Deus. Fraquinho assim, você vai para o céu da boca do jacaré. Quem vai para o céu, diga glória a Deus, irmãos. Esse é o nosso alvo maior, o céu. Deus traçou um alvo para nós. Nós não podemos parar, nós temos que ir em direção a esse alvo. É o céu, é o céu, é o céu. Mas também para nós é necessário que tenhamos alvos na vida. A pessoa que não tem alvos, ela fica andando em círculos. Olha, assim, ó, como eu estou andando em volta aqui desse púlpito, a pessoa que não tem alvos fica assim, andando em círculo. Não tem um objetivo, não tem um lugar para chegar. Onde você pensa estar daqui a 10 anos? O que você pensa ter daqui a 10 anos? Quais são os alvos que tem para a sua empresa? Quais são os alvos que você tem para a sua família? Para a sua vida de um modo geral? Onde você quer chegar? E se você traça um alvo, você está correndo atrás para alcançar isso. O apóstolo Paulo diz: eu corro, né? Você tem que correr de modo a alcançar. Correr de tal maneira que alcanceis. Não é só competir, é ganhar, é chegar lá. Você tem alvos. Ou você é uma pessoa que vai levando, como diz o outro, vou empurrando a vida com a barriga, o que vier está bom para mim, se der certo, muito bom, se não der também eu vou seguindo o meu caminho. Tem pessoas, irmãos, que infelizmente não tem alvo nenhum, não tem expectativa nenhuma. Como dizia minha mãezinha, tanto faz como tanto fez. Não tem expectativa nenhuma de nada. Quais são as suas expectativas? Nós já estamos no meio do ano. O que é que você colocou no coração para até o final do ano acontecer? Vou lhe dizer, eu tenho um alvo, eu queria que você me ajudasse nesse alvo. Amém ou não amém? Qual o meu alvo? Eu quero ganhar 1000 almas aqui no Recife até o final do ano. Quem está comigo nessa fé? Você está comigo? Tem gente que não está, a gente não consegue. Quem está comigo? Todo mundo tem que levantar a mão. Você está com o seu pastor, você não está, ué. Você está comigo? Amém ou não amém? Diga assim comigo, até o final do ano, nós vamos ganhar 1000 almas para Jesus aqui nessa igreja. E nós precisamos nos mover para esse alvo acontecer. Se cada um convidar uma pessoa, se cada um falar de Jesus para uma pessoa, fala para aquele que estuda contigo, trabalha contigo, conversa com alguém, nós vamos chegar nesse alvo em nome de Jesus, irmãos. Deus vai nos abençoar. Eu tenho um alvo, eu estou orando em cima dele, eu estou trabalhando em cima dele. Trabalhe conosco em cima desse alvo em nome de Jesus. Nós vamos ver o resultado, vai acontecer. Nós precisamos traçar metas. Eu costumo falar, quando o Santos Dumont falou que ia voar, riram dele. Talvez alguém ri quando você traça uma meta. Talvez alguém vá rir de mim quando eu traço uma meta. Eu não ligo para quem ri de mim. Porque essa meta vai nos motivar para a gente chegar lá. Lá em Petrópolis tem
Petrópolis, né, cidade turística, tem lá a Casa de Santos Dumont. O dia que você for em Petrópolis, minha terra, você vai lá para você conhecer. Aí tem muita coisa dele, telefone dele, aquela coisa toda. E tem uma foto extraordinária, assim, uma pintura, né? É uma pintura. Ele passando no aviãozinho dele, e as pessoas aqui embaixo espantadas, todo mundo olhando espantado e vendo aquele homem voando. É bonito você ver. Ninguém acreditava nele. Mas não é que voa? Coloque seus alvos diante de Deus. Se você não tinha alvos, comece a traçar alvos. Onde é que você quer chegar? Até o final do ano, como é que você quer estar? Quais as bênçãos que você quer até o final do ano? Você está traçando isso? Se você não tem alvo, volta a dizer, você vai ficar andando em círculos. Bom, primeira coisa, os alvos de Deus. E Deus também tem alvos para nós. Deus tem planos para nós. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Veja, Ezequiel talvez quisesse ir para algum lado, e Deus falou, não, é aqui que você vai, ó. Eu tenho uma distância para você traçar, uma distância para você trilhar. Já parou para pensar no plano de Deus para a sua vida? Naquilo que Ele tem para você? A Bíblia diz para corrermos a carreira que nos está proposta. Ele propôs uma carreira para nós. Então, a primeira coisa, o alvo que Deus tem para nós. Você precisa de alvos, senão você vai ficar andando em círculos a vida inteira. Aí a Bíblia diz que ele tinha que andar, mas era andar dentro das águas. Quem já andou dentro da água aqui? Já andou? É fácil andar dentro da água? Não é, a água te dá uma segurada. Mas eu preciso andar dentro das águas. O que são as águas? A palavra de Deus. A palavra é o que mata a nossa sede. A água representa a palavra. Você precisa andar, ir em direção ao seu alvo, você precisa avançar em busca daquilo que você quer, do sonho que você tem, mas não saia de dentro das águas, não saia da palavra. Ah, pastor, estão me oferecendo aqui uma oportunidade se eu sair da palavra. Não, não posso sair da palavra. Estão me oferecendo uma oportunidade aqui, mas eu tenho que sair da palavra. Não, não posso sair da palavra. Ó, tem uma bênção aqui para você, mas você não pode ser obreiro, não. Ué, mas que negócio é esse? Eu lembro uma vez, no caso de uma irmã, que um rapaz propôs para ela um namoro. Olha, eu até namoro contigo e caso contigo, mas tu não pode ser obreira, não. Ela veio falar comigo, pastor, mas eu tenho que deixar de ser obreira, porque senão ele não vai casar comigo. Falei, poxa, é um direito seu. Quem vai dar conta do teu chamado não sou eu, é Deus. Quem te chamou não fui eu. Se você quer entregar o seu chamado, é entre você e Deus. Mas que namoro é esse que você tem que abrir mão do seu chamado de ser obreira? Se fosse casar, está casado, meu marido está implicando comigo, disse que vai brigar comigo, vai separar de mim, está uma luta na minha casa, porque eu estou... Mas não, não era. Era um relacionamento que estava começando. E ela deixou de ser obreira por causa dele, é um direito dela. Amém, Jesus? É um direito que a pessoa tem. Só estou lhe dando um exemplo. Será que eu tenho que abrir mão? Eu tenho que sair da palavra? Eu tenho que sair de alguma coisa para alcançar alguma coisa? Não, não posso sair de dentro das águas. Diga glória a Deus. Não saia da palavra, fique na palavra. Ele tinha que andar, mas andar dentro das águas, dentro da palavra. E à medida que ele ia andando, as águas iam ficando mais profundas, irmãos. Irmão, eu acho isso aqui extraordinário. Quanto mais ele andava, e assim é. Não é assim na piscina também? Não é assim na praia também? Quando você vai andando, quanto mais você vai entrando, no início ali é rasinho, né? À medida que você vai andando, vai ficando mais fundo. Você vai entrando e as águas vão se aprofundando. Vai ficando mais perigoso. É ou não é? Quanto mais você avança, mais perigoso vai ficando. As águas vão ficando mais fundas. Quem não sabe nadar, não vai para lá, fica aqui no rasinho. Porque se for é perigoso. Quantas pessoas que eu conheço que quase se afogaram? Quem aqui já quase se afogou? Alguém já quase se afogou? Levanta a mão, quem quase se afogou? Você nasceu de novo, não nasceu? Você fica meio... O carioca fala que você fica meio ressabiado. Ressabiado é meio cismado, né? Você olha assim, a água assim, fala, não, deixa eu ficar aqui quietinho aqui na minha aqui. A água é muito boa, mas eu não vou muito fundo não, porque eu quase morri lá. As águas profundas, elas são também perigosas. Ah, mas eu sei nadar. Mas quanta gente que sabia nadar também se enrolou para lá. Eu lembro uma vez, quando era criança, ia muito no poço, né? E minha mãe falava para não ir, mas não adianta, criança, né?
E tinha um irmão meu que sabia nadar, nadava bem. Mas ele tinha mania de falar que estava se afogando e na hora que a gente ia ajudar não estava nada. Um dia nós fomos num poço lá em Petrópolis, num lugar chamado Bonfim. Tem muitas cachoeiras. Tem um poço lá cujo nome é Poço Negro. O nome do poço já te dá um certo temor, não dá? Poço Negro. Você já olha assim e fala, rapaz, esse poço aí. É perigoso o poço. E nós fomos lá para nadar. E lá tem algo que a gente chama de loca. O que é a loca? São cavernas submarinas, né? Então, a pressão da água puxa quando chega naquela área ali. E o meu irmão chegou perto dessa loca e a pressão da água começou a puxá-lo. Ele sabia nadar, mas ele começou a pedir socorro para mim. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Mas sempre que ele dizia que estava se afogando, era o quê? Mentira. Então eu não acreditei. Falei, é mais uma brincadeira dele. Toda vez ele faz assim e deixei para lá, meu. Quase que morreu mesmo, de verdade. Lutou. Quando saiu, veio falar comigo, tu não me ajudou. Eu falei, viu, tu é mentiroso? Fica falando que está afogando e não está nada. A hora que estava mesmo de verdade, quase você morre. Está aprendendo a ser mentiroso mais. Mas enfim, as águas profundas são perigosas. As águas naturais. Amém, Jesus? Agora, para mim e para você, o perigoso, estou falando de coisas espirituais agora. Se você não sabe nadar, não vai para a água profunda, na praia, em qualquer outro lugar. Agora eu estou falando aqui, daquilo que é espiritual. Perigoso para mim e para você não são as águas profundas. No mundo espiritual, o perigoso são as águas rasas. Para mim, como pregador, perigoso são as águas rasas. Perigoso é ser um pregador raso, sem profundidade. Perigoso é você ser alguém que não conhece a palavra com profundidade. Perigoso é você não ter uma experiência profunda com Deus, ser raso na fé. Isso é perigoso. Eu preciso ser alguém que tem profundidade. Ficar no raso, para o pregador é complicado. O crente precisa ser profundo. Deu para você entender? No mundo lá fora, a água te afoga se você for profundo. Mas no mundo espiritual, Deus quer que nós nos aprofundemos. O gostoso é a água profunda. O gostoso é aquela experiência profunda com Deus que mexe com você e te firma na presença dEle. O gostoso é aquela palavra que você chega na igreja e ela vem com tanta profundidade que você sai daqui maravilhado. E vai para casa dizendo assim, Deus, eu vou orar mais. Deus, eu vou buscar mais, porque essa palavra me acendeu, me ajudou. Perigoso é andar no raso. Você precisa ser profundo com Deus. Semana passada eu preguei aqui nos cultos, não só não preguei no culto da manhã, mas nos outros cultos. Eu estava falando da mulher, do cego e do publicano. A mulher do fluxo de sangue queria ser curada. O cego queria ser curado, Bartimeu. O Zaqueu queria ver Jesus. Só isso. Mas Jesus queria algo mais deles. O que Jesus queria deles? Relacionamento. Porque nos 3 casos, Jesus não apenas os abençoou, mas quis conversar com eles. O Zaqueu, Jesus falou, eu vou lá na tua casa. Tu quer apenas me ver. Você quer apenas me ver. Mas eu quero relacionamento, eu quero te conhecer, eu quero que você me conheça. Eu vou lá na tua casa para você me conhecer. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, ficou curada, já estava muito bom. Mas Jesus disse, não, quem é que me tocou? Eu quero conversar com essa mulher precisa me conhecer, relacionamento. No caso do cego, bastava Jesus falar com o cego, fica bom aí, fica curado aí. Mas Jesus mandou chamar o homem e conversou com o homem. O Bartimeu queria só ficar curado da cegueira, mas Jesus queria que ele o conhecesse. O profeta Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu não quero estar nas águas rasas, eu quero estar nas águas profundas. Quem quer alcançar profundidade nas coisas de Deus, irmão? Deixa eu lhe falar uma coisa séria. Eu conversei isso com alguém essa semana. Você já deve ter visto uma árvore muito grande. Quem aqui já viu uma árvore muito grande? Grande mesmo. Daquelas que você se assusta. Lá em Petrópolis tem um colégio, tem uma árvore lá que é tão grande, mas tão grande. Há um boato que dizem que o Dom Pedro chegou a ficar debaixo dela. É famosa a árvore lá. O caule dela é tão grosso. Tem uma abertura que você entra dentro do caule. Parece um quarto. Imagina o seu quarto.
A árvore é igual ao teu quarto. Você pode entrar e ficar lá dentro. Não chove lá dentro, não. A árvore é tão grossa, mas tão grande, que você pode entrar na árvore. Parece o seu quarto ali. Gigantesca, centenária aquela árvore lá. É grande, mas grande demais. Aí eu fico pensando o seguinte: se essa árvore é tão grande, você consegue imaginar o tamanho da raiz dela? Não dá para ver, dá? Não dá. Ela é muito maior para baixo. Porque a árvore, antes de ser grande para cima, ela tem que ser grande para baixo. É igual um prédio. Você vê um prédio, um arranha-céu aí. Vamos botar um prédio de 30 andares. Poxa, se ele é grande para cima, ele tem que ter uma estrutura muito forte para baixo para comportar aquilo ali, senão, então ele é muito maior para baixo. Aquilo que aparece, que a gente chama de grande, se a gente pudesse ver embaixo, e embaixo tem que ser muito maior, senão não aguenta o peso daquilo ali. Ué. Então nós precisamos também nos aprofundar. Como estão as nossas raízes? Pergunte para o seu vizinho como é que estão as suas raízes. Às vezes a gente quer que Deus nos dê algo grande, mas a gente não tem raiz para suportar. Eu queria que Deus me desse um ministério, eu queria que Deus me desse isso. Você tem condição de aguentar o que Deus vai te dar? É igual aqueles discípulos, a mãe deles chegou para Jesus: Jesus, eu quero que os meus filhos se assentem, um do teu lado direito e o outro da tua esquerda no trono. Aí Jesus falou: será que eles podem passar pelo que eu vou passar? Será que eles têm a estrutura que eu tenho? A sua raiz é forte, irmãos. Você quer que Deus te dê algo grande, mas você vai aguentar aquilo que Deus tem para te dar? Será que você vai aguentar as perseguições que virão? Eu queria muito casar com um pastor. Será que você vai aguentar o dia que você casar com um pastor e tiver que trocar a tua terra, que nem eu? Minha casa é lá em Petrópolis, eu estou aqui em Recife. Será que você vai aguentar trocar, se for o caso? Se Deus quiser, se Deus fizer assim. Você tem disposição para seguir essa vida de pastor? Você tem raízes para isso? Como estão as nossas raízes, irmãos? Se uma árvore é grande para cima, ela tem que ser muito maior para baixo, senão ela não aguenta. Existem árvores que até estão dando frutos, estão bonitas, mas não tem raiz. A hora que der um ventinho, elas caem. Quantos crentes são bonitos, frondosos na igreja, mas quando vem a luta, não aguenta, desistem, vão embora, porque não tem raiz. E quando a perseguição vier, você precisa estar em águas profundas, se aprofundar em Deus. Amém ou não amém, irmãos? Perigoso é ficar no raso. Eu não quero ser um pregador raso, que não conhece a Bíblia, que não conhece a palavra, que não tem experiência com Deus. Não, eu quero ser alguém que quando abre a minha boca, você sabe que eu tenho profundidade com Ele. Olha esse texto aqui, um dos que eu acho mais extraordinários na Bíblia. É Provérbios 18, 4, ele vai colocar ali para nós. Provérbios capítulo 18, versículo 4. Olha lá. Lê comigo ali, ó. Águas profundas são o que, irmãos? As palavras da boca do homem. E ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. As águas profundas são as palavras que saem da minha boca. Eu quero que quando eu abrir a boca, saia daqui águas profundas. Uma palavra com profundidade que te abençoa, uma palavra com conhecimento que te abençoa, que te faz querer mais de Deus, que te faz se levantar e dizer: Deus, eu quero mais. As palavras que saem da sua boca são águas profundas ou são águas rasas? Se a pessoa perde tempo vendo o que não presta, não perde tempo com aquilo que não edifica, quando você abrir a sua boca, como é que você quer que saiam águas profundas? Não tem como. O salmista no Salmo 45, ele diz: o meu coração ferve com palavras boas. Irmãos, da minha boca e da sua boca tem que sair águas profundas. Escute as palavras que saem da boca de uma pessoa, e você vai saber onde essa pessoa vai. Escute as palavras que saem da minha boca,
E você vai saber onde eu vou chegar. Se as minhas palavras são águas profundas, eu vou chegar muito longe em nome de Jesus. Eu vou muito longe em nome de Jesus. Se as palavras são rasas, você já sabe, aquele ali não vai longe, não. As nossas palavras precisam ser águas profundas. Diga glória a Deus. Tem profundidade nas suas palavras? A Bíblia diz que nós temos que ser experimentados, irmãos. Quando eu abrir a boca, eu tenho que abençoar as pessoas com essas águas profundas. Então, o perigoso para nós no mundo espiritual não é o ficar lá no fundo. Tanto é que Deus mandou o profeta ir para o fundo. Eu não posso ficar no raso. Eu tenho que me aprofundar nas coisas de Deus. Se aprofunde. Amém ou não amém? Que a sua boca, quando você abrir a boca para falar, que saiam águas profundas da sua boca em nome de Jesus. Não uma palavra sem profundidade, mas uma palavra profunda. Eu, quando vou pregar, eu analiso aquilo que eu estou pregando também. Eu fico pensando, será que eu viria numa reunião minha? Será que a mensagem que eu estou dando aqui para você pagou tua gasolina? Pagou tua passagem para vir aqui? Você gastou para vir aqui. Será que valeu a pena? Eu tenho que te dar uma palavra que faça valer a pena você vir aqui. Porque senão o que adianta? Você gastou passagem e tudo e veio para receber uma palavra crua, vazia? Não, você tem que receber uma palavra com profundidade. Eu tenho que ser profundo, o pregador tem a obrigação de ser profundo. E de dar uma palavra boa para o povo. Eu falava aqui um dia desse na semana, né, o profeta Isaías, ele disse que o leão, o lobo e o cordeiro pastariam juntos, e o leão comeria palha como boi. Esse texto tem muitas revelações. Pensa comigo, leão comendo palha? Leão come capim, irmão? Tá com problema esse leão, né? Capim não. Leão come o quê? Eu entendo que aqui, o leão, cada um de nós é como se fôssemos leões também na presença de Deus. Quem é o leão aqui? Diga glória a Deus. Que leão fraquinho. Quem é leão? Diga glória a Deus, irmão. O leão come carne. Quando eu falo carne, não é você ser carnal, mas comer uma comida adequada. Eu não vou lhe dar capim, eu vou lhe dar comida boa. Diga glória a Deus. Leão precisa de comida boa. Uma comida de acordo, uma comida forte. Não é carne, não vou lhe dar carne. Não é uma palavra na carne, mas uma comida de acordo. Porque se o leão comer capim, vai continuar com fome. A palavra que nós damos tem que ser aquela palavra que alimenta de verdade. Diga glória a Deus, irmão. A palavra está sendo dada para alimentar os leões que aqui estão. Diga leão de Deus. Diga amém, leão de Deus. Tem que ser uma palavra de acordo. Eu não vou lhe dar palha. Fico até sem dormir se for preciso, mas você vai receber uma palavra que vai lhe abençoar. E cada pregador precisa ter isso em mente. Cada obreiro, cada pastor precisa ter isso em mente. Eu não vou subir aqui para pregar qualquer coisa. Coisa da minha cabeça. Não, tem que ser uma palavra que alimente os leões. Diga glória a Deus. Olha quanto leão aí, ó. Se eu der capim para você, tu morre, ué. Tem que comer coisa boa. Palavra com revelação, palavra com profundidade, uma palavra que alimenta, que enche o teu coração. Bom, voltando aqui para o texto. Meus irmãos, nós precisamos ter alvos. Nós precisamos nunca sair das águas. Continue andando dentro da palavra. Ah, pastor, apareceu uma oferta para mim, mas eu tenho que sair da palavra. Então não quero não. Ah, ele falou que até casa comigo, mas eu tenho que dar uma prova de amor para ele. Não, então sai fora desse negócio, porque a Bíblia diz que eu devo me guardar, eu vou me segurar aqui. Se me faz sair da palavra, alguma coisa está errada. Eu vou andar na palavra, eu não vou sair de dentro das águas. Eu tenho que andar dentro da água. Aí é que vem o bonito. Eu vou falar de 4 situações para você. A Bíblia diz que ele começa a andar dentro das águas. A distância que Deus traçou. Só que quando ele começa a andar, as águas batiam aonde, irmãos? No tornozelo dele. Sabe o que é isso? Quando você chega na igreja, as águas vão bater no teu tornozelo. É quando você chega na igreja. Você chega com os pés cansados da caminhada que você tinha lá no mundo. Espiritualmente falando, você chega aqui com o pé todo cortado. Caminhava na podridão, caminhava no pecado, na droga, no crime, sei lá onde você andava, chega aqui todo machucado, com os pés tudo machucadinho. Mas aí você começa a andar dentro das águas, e as águas de Deus vão sarando o teu pé. Só você sabe como é que você chegou nessa igreja. Com os pés arrebentados. Só você sabe.
Mas à medida que você começou a andar dentro das águas, as águas foram sarando os seus pés. Diga glória a Deus. É o refrigério. Quando se chegava na casa de alguém, a primeira coisa que se fazia é lavar o pé da pessoa. Você chegou aqui, Jesus lavou seus pés. E você caminhou, começou uma caminhada nova. Você andava dentro da lama lá no mundo, no pecado, naquilo que era errado, servindo ao demônio, mas Jesus vem e lava os teus pés, irmão. Você está com seus pés limpos hoje para a glória de Deus. Você começou a caminhar dentro das águas, dentro da palavra, dentro da igreja, dentro do limite de Deus, e os seus pés têm sido abençoados, estão curados hoje para a glória de Deus. Não tem mais rachadura dele, não tem mais corte nele. Sua caminhada é perfeita na presença de Deus. Só que Deus quer que você continue caminhando. Deus não quer que você ande só 500 metros. Deus não quer que você caminhe 1 mês, 2 meses. Tem gente que caminhou 1 ano na igreja e parou. A hora que os pés ficaram curados, parou de vir na igreja. Não, você tem que continuar. Veja que ele vai traçando outras distâncias. Continue. Aí a Bíblia diz que ele continua andando. O homem traça outra distância, só que agora as águas estavam dando a altura do joelho. Você começa a vir à igreja. Aí depois você começa a aprender a orar. Joelho fala de oração, dentre outras coisas. Você nem sabia orar, irmão. Ficava repetindo um monte de coisa, né? Aí você chega na igreja, você aprende a orar. A igreja vai lhe ensinando, o pastor vai lhe ensinando, você aprende a ter uma vida de oração. Você está andando nas águas e as águas estão batendo à altura do teu joelho. Você agora aprende a ter uma vida de oração. Chega até mais cedo na igreja para orar, né? Alguém pode falar com você que você é maluco. O culto começa às 7, por que você chega às 6:30? Eu quero orar. A água está batendo no meu joelho. Eu sinto a necessidade de orar. Oração é a respiração da alma. Se você para de orar, sua alma para de respirar. Você tem que orar. Então primeiro você chega na igreja, água nos teus pés. Aí você vai se envolvendo. Aí agora a água está nos seus joelhos, você vai se aprofundando em Deus, você vai vindo mais aos cultos, você vai se aprofundando, você vai gostando, aí você se batiza, se você não é batizado, porque se Jesus, que é Jesus, se batizou, para quê? Como é que você não vai batizar? Você é melhor que Jesus, poxa? Ele que não tinha pecado se batizou, como é que você não vai batizar? Só se você acha que é melhor que ele. Você vai se aprofundando, você entende que precisa vir à igreja. Você vai aprendendo a ser fiel, vai aprendendo a entregar seu dízimo, sua fidelidade, você vai aprendendo as coisas, você vai se aprofundando. Você vai entrando cada vez mais nas águas, amém, irmãos? A água vai te cobrindo, agora já está no joelho. Mas aí, ele continua avançando. Aí a Bíblia diz que agora as águas batiam à altura da cintura, à altura dos lombos. A Bíblia diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. A Bíblia fala de lombos cingidos. O que é lombo cingido? Prontidão para trabalhar. As pessoas usavam uma roupa que era tipo um vestido, não é assim? Mas quando eles iam trabalhar, aí a pessoa colocava o cinto, apertava e pegava a parte de baixo do vestido assim e colocava aqui no cinto. Deu para entender? Pegava a parte de baixo, a orla, né? E fazia assim, levantava e colocava aqui no cinto, ficava como se fosse uma bermuda. Para o homem ir trabalhar, para o homem poder correr, para o homem poder sair, para o homem poder fazer as coisas para Deus. Quando ia trabalhar, fazia-se assim. Porque com aquele vestidão, como é que você vai trabalhar com aquilo? Colocava o cinto, levantava a parte de baixo, colocava aqui e virava uma bermuda, e você podia caminhar, podia correr, podia fazer tudo. A expressão lombos cingidos na Bíblia representa a prontidão para trabalhar. A água à altura dos lombos mostra que você sente já a vontade de trabalhar para Jesus. Você quer fazer alguma coisa, parece que você não quer mais ficar sentado no banco, você quer fazer algo para Deus. E você fala: meu Deus, o que eu posso fazer para o Senhor? Porque eu quero fazer algo mais. O Senhor faz tanto por mim, eu quero fazer algo para o Senhor. Aí você se apresenta ao pastor Lucas. Se você é um jovem, você diz: pastor Lucas, eis-me aqui, o que o Senhor tem para eu fazer aqui na igreja? Por isso que os jovens estão aqui servindo a Deus. Você não aguentou mais ficar sentado, você falou: quero fazer alguma coisa. É a água à altura dos lombos. Por isso que o Josimar é aqui, ó, meu auxiliar. Está aqui já há um bom tempo, né? Um dia ele sentiu, falou: não, tem que fazer alguma coisa para Deus. Ele veio aqui trabalhar para Deus. Aí a pessoa alista-se no grupo de evangelismo,
Não, eu quero evangelizar, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer algo para o reino de Deus. O que eu posso fazer pela igreja? Eu quero fazer algo por esse reino, eu quero fazer alguma coisa, o que eu posso fazer? Irmão, água à altura dos lombos. Eu lembro que eu já tocava instrumento quando cheguei na igreja. Houve aquele dia que eu falei, agora eu quero tocar para Jesus. Sabe, bate aquela vontade, falou, toquei tanto lá no mundo, agora eu quero tocar para Cristo agora. Eu quero fazer algo para o reino de Deus, quero fazer algo para Deus. Você já está com a água à altura dos lombos? Pensa em fazer algo para Jesus? Não sei qual a fase que você está, que você precisa avançar. Alguns estão com água nos pés ainda, começando. Outros estão com água à altura do joelho, já avançaram um pouco mais. Outros estão com água à altura dos lombos. Aí a Bíblia diz que agora o homem traça uma outra medida, mais 500 metros. E agora essas águas, diz a Bíblia que a água praticamente o cobria. E ele tinha que nadar, senão ele morria afogado. Irmãos, essa é a fase boa. A hora em que a água cobriu você, a bênção de Deus cobriu você, você se envolveu totalmente com as coisas de Deus. É você totalmente envolvido com as coisas de Deus, irmão. Você se envolve com Deus. Você podia estar agora dormindo, não podia? Não podia estar em casa agora? A cama não riu para tu? Você não travou uma luta com a cama? Quem brigou com a cama? Lutou até karatê com ela. Você venceu a luta, mas ela quase te ganhou, né? Por que você veio para a casa de Deus hoje? Por que faz uma pessoa vir para um domingo de manhã na igreja, irmão? Praia não dá que está chovendo, né? Mas você podia estar fazendo um monte de coisa hoje. Você veio porque você já está andando dentro das águas, envolvido com Deus, irmão. Irmão, não tem outro lugar para eu ir no domingo que não seja a igreja, irmão, né? Isso não é idolatria ou costume. Eu não venho porque eu tenho costume de vir. Eu venho porque eu amo a casa de Deus, eu venho porque eu amo a Deus, não tem outro lugar para eu ir. Eu vou ficar onde, irmão, se eu não vier na casa de Deus? Um domingo sem a casa de Deus é um domingo vazio, eu preciso estar na casa de Deus, irmão. Sabe que você se envolveu completamente, eu me lembro, já vou fazer a oração. Eu fui pregar uma vez na igreja de um pastor, ele contou uma experiência interessante, tinha uma irmã na igreja dele, que era obreira dele, e essa irmã, além de boa obreira, ela ajudava fotografando os cultos. Ela tinha uma maquinazinha mais ou menos, então ela ficava ali fotografando os cultos, dentro da limitação dela, dentro da condição dela, e ajudava muito o pastor. Só que ela morava longe da igreja. Um dia ela veio ao pastor em lágrimas, ela disse, pastor, eu tenho uma triste notícia para dar para o senhor, eu não vou poder continuar vindo aqui. Porque eu moro longe, o senhor sabe, e o meu marido não está tendo condição de arcar a minha passagem. Ela chorava, irmão, porque ela amava aquela igreja. Então não vou poder vir mais, eu vou ter que ficar mais perto lá. Eu gosto daqui, o senhor sabe, mas não dá, pastor. O meu marido até se esforça, mas não está dando para pagar minha passagem, não. E ela soluçava, irmão, fala, de tanta vontade que ela queria estar ali. Aí o pastor disse o seguinte, não, vamos com calma, irmã. Vamos fazer uma oração aqui primeiro? Vamos orar a Deus. Não toma decisão nenhuma, não. Vamos orar a Deus. Ah, irmã, fez uma oração com ela. 2 dias depois, o marido recebeu uma promoção, o salário dele triplicou, irmão. Deu para pagar a passagem, comprou uma máquina nova para ela. E a irmã toda feliz servindo na igreja. Porque ela já estava a tal ponto envolvida, já estava dentro das águas, ela não queria parar de entrar nas águas. Que Deus te faça chegar a um ponto de uma profundidade tão grande que as águas vão cobrir você em nome de Jesus. Que nós cheguemos, que as nossas raízes se aprofundem, irmãos. Não dá tempo de eu falar o que eu queria falar aqui sobre raiz, uma outra oportunidade eu falo. Mas nós precisamos aprofundar as nossas raízes. As nossas raízes, dentre outras coisas, são os nossos momentos com Deus. Porque a árvore, presta atenção no que eu estou lhe falando, você vê a árvore, você vê a parte de cima. A parte de baixo ninguém vê. Você está vendo aqui a árvore chamada Paulo, mas tem uma parte minha que você não vê, que é a minha vida de oração, isso você não vê. Você não me vê orando. Só minha esposa vê, só Deus vê. Mas será que eu não oro? Será que eu tenho a vida de oração? Deu para você entender o que eu estou querendo te mostrar? A árvore aparece aqui.
Mas se não tiver a raiz, se a raiz for fraca, a árvore a qualquer momento passa. Isso que você vê aqui no altar, esse Paulo que você vê aqui, se não tiver uma vida de oração, uma raiz funda com Deus, uma vida profunda com Deus, uma vida de intimidade com Deus, essa árvore aqui cai quando o vento vier. Mas se eu tiver a minha raiz profunda com Deus, essa árvore vai permanecer de pé em nome de Jesus. Você é a árvore também. Veja como está o seu momento com Deus, a sua raiz. Você é o que eu estou vendo aqui, ó. Mas a sua raiz eu não posso ver. Mas que a sua raiz esteja boa, que a sua raiz se aprofunde em Deus, que você procure ter mais momentos de comunhão com Deus, mais momentos de vida com Deus. Irmão, é no secreto, é lá que a coisa acontece de verdade. É o que Jesus falou, mas tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, e o Deus que vem em secreto te recompensará. Não pare, avance. Deus traçou um alvo, você tem um alvo, continue avançando, você vai chegar lá em nome de Jesus. Pastor, mas quanto mais eu avanço, mais profundo fica. É assim mesmo. Se lá na praia o profundo é que é o perigoso, para nós aqui o perigoso é o raso. Que você se aprofunde em Deus, irmão. Que você continue avançando para se aprofundar mais na palavra, para conhecer mais a Bíblia, para conhecer mais as coisas de Deus, irmão. Coisa boa é você conhecer as coisas de Deus. Nós estamos num momento onde nós podemos conhecer mais de Deus, nos aprofundar mais nele, crescer mais em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Põe essa palavra no coração, então, em nome de Jesus, que você continue caminhando por dentro dessas águas, sempre no limite das águas. Você vai chegar lá em nome de Jesus. Mesmo as águas ficando profundas, ele continua avançando até que ele chegasse no alvo. Você vai chegar em nome de Jesus. Continue se aprofundando. Não molha só o pezinho, não. Ah, pastor, eu gosto da igreja, eu venho aqui, a igreja é legal, eu gosto de todo mundo. Aí você molha o pezinho e vai embora. Não molha o pezinho, não. Entre fundo nas águas. Hoje tem batismo, tem gente que vai se batizar hoje. Tem gente que está dizendo, eu não quero água só no meu pezinho, não. Eu vou entrar para a água molhar meu joelho, molhar meus lombos, para a água me cobrir por inteiro. Eu quero é mais de Deus, irmão. Quem quer mais de Deus, diga glória a Deus, irmão. Que você se aprofunde mais nele, receba mais dele. Quanto mais você quiser dele, mais ele vai ter para dar para você em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Essa é a palavra de Deus para nós. Vamos aplaudir a palavra de Deus, pessoal?